Olá, eu sou Montanha E eu sou o Ramon. e você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Esse episódio é patrocinado pela Contabilizei, escritório de contabilidade online. Se você quer encontrar economia de 90% e ter todas as suas obrigações contábeis em dia ou criar um CNPJ, entre em contabilizei.com.br, o link vai estar aqui na descrição. Se você está procurando emprego na área de TI, entre em contratado.me. Lá você vai achar seu novo emprego nas melhores empresas, é grátis, é 100% online. Entre lá em contratado.me. Se você está procurando um coach para sua carreira e recrutamento na área de TI e marketing fora do Brasil, ou mais especificamente no Canadá, entre em vanhack.com, fale lá com o Ilha, que ele vai ajudar muito você a conseguir o seu tão sonhado emprego fora do Brasil. E se você está buscando se especializar mais, entre em alura.com.br. Lá tem cursos online de programação, design, mobile e muito mais. alura.com.br. Também quero agradecer a todo mundo que nos apoia financeiramente lá pela plataforma do Apoia-se. Se você não sabe do que eu tô falando, entre lá em apoia-se/Dev na Estrada, você vai ver todas as nossas metas, as recompensas. Hoje já são mais de 80 pessoas que apoiam o nosso projeto financeiramente aqui do Dev na Estrada, beleza? Também quero falar dos nossos parceiros, os Stickers Devs, eles que fazem nossos adesivos do Dev na Estrada. Então se você vai no Brasil JS, vão ter adesivos do Dev na Estrada lá, feito pelos stickersdevs.com.br. Também falando da Brasil JS, temos o link aqui na descrição do evento que vai acontecer em agosto. Também temos o link do Front em BH e do PHPSP mais IMA, que vai acontecer lá em Campinas. Vamos lá pro cast. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E o nosso convidado de hoje, Thiago Guimarães. E aí, galera, beleza? Primeiramente, Thiago, obrigado por aceitar nosso convite de gravar conosco aqui do Dev na Estrada e se apresente pro pessoal que não conhece. Opa, o prazer é todo meu. Bom, para quem não me conhece, eu faço parte da comunidade de desenvolvedores de Python aqui de Belo Horizonte e no passado eu trabalhei como consultor tributário em algumas empresas de auditoria, justamente nessa parte de folha de pagamento, de interação com alguns trabalhadores PJ nas empresas, e acabei migrando para a área de programação pelo gosto mesmo, pela vocação. Mas a minha formação mesmo é de contabilista. Pô, show de bola, cara. Então, nossa pauta de hoje aqui, a gente vai falar trabalhando como um desenvolvedor PJ. E pra gente começar, só pra quem não sabe, Thiago, explica um pouquinho aí o que significa a sigla PJ, cara. Então, PJ, também conhecido como pessoa jurídica, né, é uma forma de contratação que muitas empresas adotam para, ao invés de contratar algum tipo de profissional diretamente pela folha de pagamento como um empregado seletista, ela contrata essa pessoa como um prestador de serviço pessoa jurídica. Né? Por isso que o nome PJ aí vem de pessoa jurídica. Então, ao invés de estar enquadrado na folha de pagamento da empresa, essa pessoa ela atua como um prestador de serviço mesmo, como se fosse uma outra empresa prestando algum tipo de serviço para a contratante, né? Que no caso é a empresa que vai pagar pelo serviço dessa pessoa. E no final das contas realmente é uma outra empresa, né? E você... Exatamente. Para você se tornar um PJ, você precisa ter uma empresa aberta, né? Vamos falar um pouquinho de quais tipos de empresas abertas precisa ter. Talvez o Ramon possa até falar um pouquinho também. Acho que a primeira forma de você se tornar uma pessoa jurídica tem a MEI, não é, Ramon? Isso eu tô falando sem experiência. O Thiago acho que pode ajudar a gente nisso aí. Eu acho que rola o MEI, né? Que eu trabalho com o MEI ultimamente, mas eu acho que o MEI tem alguns contrapontos aí. Aí depois disso, acho que já vem aquele simples, né? Então, o MEI realmente é a forma de entrada mais fácil, mais prática para quem quer abrir um CNPJ. No caso, eu também estou atuando como MEI no momento e eu fiquei impressionado que em 10 minutos você entra no site da Receita Federal e sai de lá com o CNPJ. Cara, é verdade. Sai na hora. É muito rápido, Isso é cara. impressionante. Isso é verdade. Isso é uma coisa nova que faz poucos anos que tem? Vocês têm conhecimento disso? Eu não sei, cara, em relação ao MEI, eu acho que é recente, né? Deve ter algo aí, vou chutar aí uns 10 anos para cá, né? Nesse mundo empresarial é considerado recente, né? Mas é de fato a maneira mais rápida. A primeira categoria aí de formação societária,
né? Além do MEI, a gente tem a microempresa e a empresa de pequeno porte, isso em escala, né? A questão do Simples é até legal esclarecer que o Simples ele é um regime tributário, é uma forma que a empresa uma empresa já existente, ela vai escolher ser tributada, né? Então, a microempresa e a empresa de pequeno porte, assim como o MEI, eles são formações societárias, enquanto o Simples é a forma de apurar o imposto, né? É basicamente isso. As primeiras empresas que uma pessoa que já está, por exemplo, na carreira aí de desenvolvedor, que pretende partir para esse mundo aí de PJ, provavelmente ela vai começar ou com uma MEI ou com uma microempresa. Pô, cara, isso aí que você falou é interessante, porque eu acho que isso também é uma coisa que confunde muita gente. Eu, por exemplo, não sabia desse lance do Simples que você falou, cara. Para mim, Simples era uma categoria de empresa, sabe? Não Sim. É um porque a esquema maioria... porque a maioria das empresas, vamos dizer assim, mais de entrada, elas são optantes pelo Simples, né? Porque realmente é muito mais em conta, é muito mais interessante. Até financeiramente, elas, ao invés de ter uma contabilidade estruturada para fazer a apuração de imposto de renda, aquela loucura toda, ela se torna optante pelo Simples, que vai ser uma alíquota ali aplicada sobre a receita dela e pronto, acabou. Né? Nessa alíquota você recolhe uma gama de tipos diferentes de imposto, né? Bacana. Então, o Simples é mais isso. O Simples, ele é a forma o regime tributário, e o MEI, microempresa e empresa de pequeno porte são formações societárias, por assim dizer. Bacana. Eu só queria voltar um pouquinho. Eu acho que vale a pena comentar o lance do MEI, que, até complementando o que o Montanha tinha falado, eu acho que esse lance do MEI ele é um pouco mais recente e foi uma forma que eles encontraram de tirar a burocracia daquela galera que trabalhava mais informal, né, cara? Como vendedor ambulante, por exemplo, essas coisas. E garoto de programa. Exatamente. A ideia do MEI, assim, a gente tem sempre aquela teoria da conspiração, né? Mas é porque o governo não arrecadava nada com quem estava na informalidade, né? Então, sobre um ponto de vista, não vou falar que foi essa a intenção do projeto, mas sobre um ponto de vista, ele estava deixando de arrecadar muita grana. E tinha muita gente na informalidade também. Então, a solução que ele teve para trazer esse pessoal para dentro, eu vou trazer eles para dentro ao menor custo possível, né? E coincidentemente, né, ou não coincidentemente, os custos para você ter uma MEI é justamente os custos de impostos sobre um salário mínimo, né? Então, hoje aí uma empresa no MEI está pagando em torno de R$49, é como se fosse um INSS que ela pagaria se estivesse empregada sobre um salário mínimo. Então, é o mínimo que você pode pagar para se formalizar, né? E isso foi bom para o governo, né, para o Estado, começou a arrecadar de onde ele não arrecadava, e, de uma certa forma, é bom também para aquela pessoa que se formalizou, que ela passa a ser um contribuinte, né, da Previdência Social e tal, e ela ganha alguns direitos, né, como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade, essas coisas que um trabalhador, de certa forma, também teria. Não todos, né, mas nesse sentido mais previdenciário. Lembrando que o MEI é a porta de entrada mais simples, né? Mas ela tem um teto, né? Tem, exatamente. O teto do MEI hoje está em R$60 mil por ano. Isso dá em torno de R$5 mil por mês, né, de receita bruta. Estava tendo uma conversa aí que eles estavam querendo passar esse teto de 60 para 72 mil reais por ano, mas até onde eu olhei aqui, ainda está vigente 60 mil reais por ano. Foi do né? feijão. Os caras têm que subir isso aí, né? Senão não vai ter como. O que acontece muito também, cara, é a pessoa, quando vai chegando nesse teto aí, ela abre uma segunda MEI no nome de outra pessoa, sacou? Então ela começa a emitir nota fiscal dividida. Né? O certo seria mesmo fazer a migração aí para a próxima categoria aí, que é a microempresa. Eu não queria falar não, mas tem um pessoal aí que a gente conhece que usa esse esquema aí, viu? Eu não vou citar nomes aqui pra não comprometer ninguém. Acontece, né? Não posso falar que é certo, mas acontece. E é uma pergunta assim, pra nós três mesmo. Se a gente vai numa empresa, e a gente tem a opção CLT e PJ, o porquê escolher o PJ, assim? Qual que é a diferença entre CLT e PJ e você olhar o PJ com uns olhos melhores? Então, normalmente, essa escolha de optar pelo PJ ao invés da CLT é porque na CLT tanto a empresa, vamos dizer assim, vamos chamar do empregador, né, quanto o trabalhador, eles arcam com alguns custos para o governo que não existiriam no MEI ou seriam reduzidos, né? Por exemplo, para você contratar uma pessoa, você tem que pagar, a empresa tem que pagar 20% de INSS, tem que pagar 8% de FGTS, tem que pagar uma série de valores para alguns sindicatos,
contratos, algumas benesses assim que a pessoa teria, como férias, 13º, coisas que a pessoa receberia por não trabalhar diretamente, né? Enquanto com um contrato direto com o PJ, a carga tributária seria menor e o empregador oferece, olha, se você optar por ser PJ, eu gasto menos com você e posso te pagar mais por isso. Então, o que a empresa deixaria de pagar na forma de contratação de CLT, ela pagaria na forma de contrato entre pessoas jurídicas, né? Então não tem que se falar em praticamente nada trabalhista, né, nesses acordos entre empresas. Uma vantagem que eu vejo é uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo, depende do seu ponto de vista, assim. Uhum. Que você tem, no PJ, você tem mais controle sobre as coisas. E a desvantagem é que você tem mais controle sobre as coisas, né? Então, assim, no CLT você tá acostumado a ir lá, assina seu contrato, senta na cadeira, começa a trabalhar e acabou. Né? O RH vai fazer tudo pra você, você vai pagar lá um monte de impostos que você não sabe nem quais são, e quando você vai atrás, você fala assim, é esse aqui que vem todo mês, não sei pra onde esse dinheiro vai, mas uma hora eu resgato e tá tudo certo, sabe? E você também não se preocupa porque no final do ano você vai ter lá seu 13º, no final do ano você vai ter lá suas férias com 1/3, tem esses benefícios que você acaba... Que assim, não tô generalizando, né? Quer dizer, tô generalizando, mas não tô falando que é todo mundo que faz isso. Mas boa parte eu vou falar sobre minha experiência, boa parte das pessoas que eu conheço, e até eu me enquadro nisso. Eu não planejava muito o meu 13º e minhas férias, o que eu ia fazer com aquele dinheiro. Simplesmente aquele dinheiro pipocava, ele chega bem na hora ali onde você tem que pagar as coisas do carro, as coisas da casa, e aí ele meio que tá pro buraco no Natal ali, que você gastou mais. E você meio que... Eu não planejava muito isso, assim. E já no PJ, você tem mais controle sobre as coisas, porém, você tem que ir atrás de mais coisas, né? Você tem que saber todos os impostos que você precisa pagar também. Você precisa planejar basicamente o seu ano. Se você quer planejar suas férias, um 13º também. Se você quiser planejar tudo isso que você teria, né, normalmente com o CLT, você tem que se planejar, fazer o seu planejamento anual ali e cobrir essas coisas, né? Então, eu mesmo, eu tô mudando para PJ esse mês e a curto prazo, eu fiz umas contas. A longo prazo, eu vou receber menos do que eu estava recebendo na outra empresa como CLT. Mas a curto prazo, mês a mês, eu vou receber mais. Porque eu já estou fazendo um outro tipo de conta, sabe? Então, esses dois lados, assim, que pode ser bom, pode ser ruim. Para a pessoa que não quer ir muito atrás, não quer controlar bem o dinheiro, pode ser ruim. Pessoa que curte só, vou receber aquilo ali, acabou e já era. Mas para pessoa que gosta de saber aonde está indo o dinheiro dela, o que ela vai fazer, se ela quer pagar um INSS agora maior, um teto maior, ou enfim, eu não manjo muito também, mas ela tem mais controle sobre o dinheiro dela, né? Cara, o que eu vejo sobre isso aí que você falou é que, por exemplo, o lance do 13º, logo que eu mudei pra PJ, eu achei, tipo, o meu primeiro ano, assim, foi chegando perto do 13º, eu falei assim, puta, cara, e agora? Não sei o que, e puta, vai chegando novembro, né, cara, que é a época que a galera recebe, acho que a primeira parcela do 13º, você vê, você vai andando na rua assim, nego jogando dinheiro pro alto, né, cara? Então, o cara tá só aqui, ó, show me the money e só jogando pra cima, né? E você fica assim, puta, também, né? Você fica até meio triste, mas, cara, depois que passou o primeiro ano, eu percebi que, cara, não morri, isso não fez uma falta absurda e, sabe, você consegue, tipo, controlar e contornar sua vida pra viver sem essa parada, sabe? Mas uma parada que eu acho que é um pouco mais complicada, que, por exemplo, quando você vira PJ, cara, você tá... eu acho que eu sou meio que nem você, o Montanha, tipo, tá sempre acostumado, tipo, no CLT, cara, você entrava na empresa, você tinha lá seu plano de saúde, o RH fazia tudo, você não precisava se preocupar com nada, você tava na cadeira lá e começava a trampar. A partir do momento que você vira PJ, cara, você começa a ter que se preocupar com várias coisas que você não precisava antes, né? Então, por exemplo, o meu plano de saúde, eu tive que ir atrás, mas então, eu tive que fazer um contrato, colocar na minha empresa, falar com o cara, manda documento e faz isso, faz aquilo. Aí o boleto vem pra você, aí você paga. Aí, a hora que chega o boleto, você tem um mini infarto, porque você vê quanto que você tá gastando mesmo, sacou? É o tipo de coisa que você não tem, tipo,
você não tem muito essa noção quando você é CLT, né, cara? Você vai lá, faz o plano de saúde, vai lá, você vai vir 100 conto descontado aqui, beleza, e é nóis, sabe? Do mesmo jeito que às vezes você não usa alguns benefícios que já estão lá no pacote da empresa, quando você é PJ, você fala assim, beleza, eu vou economizar naquele benefício ali. Mas você vai saber o quanto você gastaria em cada benefício se você quisesse obter, né? Sim. Tecnicamente, quando você deixa de ser empregado de uma empresa e passa a ser PJ para atender essa empresa, você deixa de ser empregado dela, né? Então, tecnicamente, você não é mais considerado empregado dela. Muita gente também não percebe, mas tem que ficar atento para alguns casos em que o fato da pessoa ser PJ pode ter alguma ilegalidade nesse sentido, né? Que é a questão de onde pode haver vínculo empregatício. Então, se às vezes a pessoa é convidada pela própria empresa para se tornar PJ e tal, às vezes ela tem que fazer alguma conta para ver se ela não vai estar saindo no prejuízo, porque existem formas de PJ que acabam sendo são consideradas como ilegais, assim, sabe? Aquela pessoa ela tem todos os aspectos de um empregado normal, mas não trabalha como se fosse um empregado normal, mas ela não tem os direitos de um empregado seletista, né? Eu acho que o fato de você migrar para essa forma de societária de pessoa jurídica, ela é muito interessante quando ou você quer atender mais de uma empresa, né? O seu empregador passa a ser seu cliente, você quer prestar o seu serviço para outras empresas, ou como, por exemplo, você quer seguir a carreira de freelance, por exemplo, né? Você não quer ter vínculo, né? Mas é muito importante observar, e inclusive isso era uma coisa que eu fazia muito no meu emprego anterior. Eu visitava as empresas procurando pessoas jurídicas que estavam em situação de vínculo empregatício, né? Que são pessoas que estavam ali todo dia, elas recebiam o mesmo tanto todo mês, então elas virtualmente elas eram como se fosse um empregado da empresa, só que quando você ia olhar, ela não estava na folha de pagamento, ela estava na forma de contrato e tudo e tal. E o risco disso tudo, você ser pego, vamos dizer assim, né, por uma Receita Federal ou um Ministério do Trabalho, que vai atuar tanto a empresa quanto, em parte, a pessoa que está ali na condição de PJ, né, porque, vamos dizer assim, o correto, né, o que está previsto na lei, se for o caso mesmo de ter um vínculo empregatício, é que ela estivesse trabalhando e recolhendo todos os impostos, porque se a pessoa foi convidada a se transformar numa PJ apenas para evadir dos impostos, isso já pode ser considerado, não sei se o termo é esse, mas pode ser considerado como algo próximo a uma fraude, assim, sabe? Caraca. Uma evasão fiscal. Porque a única coisa que te motivou a fazer isso é pagar menos imposto, né? As autoridades elas podem perceber isso, né? E como de fato fazem, é muito comum ter mutirão aí do Ministério do Trabalho, principalmente na área de desenvolvimento, que eles procuram e encontram, né, contratos de PJ, e quando eles vão ver, o cara até bate ponto, tem um e-mail com domínio da empresa, tá lá todo dia, segue ordem do chefe, é como se fosse um emprego. Então, o que eu acho legal de você ser PJ é isso abrir oportunidade para você de atuar no mercado maior, né? De você deixar de trabalhar para uma empresa só e poder ter a liberdade de atender outra, né? Isso aí é uma das armadilhas do PJ aí que o pessoal tem que ficar esperto, né? De não se tornar um PJ apenas para não pagar menos impostos, né? A empresa oferecer essa modalidade é apenas para dar uma desviada aí de imposto. Isso Exatamente. É uma das coisas que você tem que botar no papel, ver se vale a pena mesmo. Às vezes a empresa até... isso é um tipo de armadilha também que você tem que ficar esperto, assim. Às vezes a empresa tá fazendo tudo certinho, tudo na legalidade, já tá te oferecendo, sei lá, R$1.000 a mais, vamos supor, pra você virar PJ e falar, caramba, R$1.000 a mais, tal, mas toma cuidado com essa armadilha aí, que R$1.000 a mais, às vezes pode se transformar em menos, né? Às vezes a empresa fez isso só para ela pagar menos imposto e no final ter um custo menor e coincidentemente você sairia ganhando um pouquinho a mais com isso, né? Mas o risco é justamente esse. Eu já vi casos em que a empresa foi obrigada a pagar tudo o que ela deveria pagar para o PJ, se ele fosse um empregado, né, considerando férias, 13º, tudo retroativo a 5 anos. Então, o PJ acabou recebendo férias atrasadas, 13º atrasado, conseguiu comprovar até hora extra. Nossa. Atrasado. E a pessoa, o PJ também, ele foi no mesmo balaio, ele foi autuado a pagar o imposto de renda que ele estava devendo, né, porque ele também pagou menos imposto de renda. Então, todo mundo foi multado, né, nessa história. A pessoa jurídica ganhou um pouquinho também, porque
Eu não sei se foi o caso que ela entrou na justiça, porque todo PJ que entra na justiça contra a empresa, se for configurado o vínculo empregatício, é muito provável que ele ganhe, sabe? Então, assim, não sei se eu posso falar que até uma dica para quem tá aí não está satisfeito e tal, mas se você entrar na justiça exigindo seus direitos trabalhistas, a justiça provavelmente ela vai ficar do seu lado. E ela vai calcular tudo, vai te cobrar os impostos que você deveria ter pago e não pagou, né? Vai ter um contador, um perito nessa história que vai falar quanto que deveria ser pago e cada parte vai ter que pagar um pouco ou receber um pouco. Mas você entrou num tópico bom aí, cara, que é necessidade de um contador, cara. Toda vez que eu ouvi assim, PJ, tal, pessoa jurídica, você é uma empresa, prestar serviço, aí eu pensava, maldito contador. Caramba, precisa de um contador, meu Deus, como é que é isso? Parece que é uma coisa muito de outro mundo, cara, né? É muito estranho, assim, puta, o que um contador faz? Por que eu preciso de um contador, né? Por que eu preciso de um contador, cara? Pô, então, o contador, ele é como se fosse o médico da empresa, sabe, cara? Pelo mesmo motivo que você vai no médico, ver se tá tudo bem com você e tal, o contador, ele é essencial para uma empresa para saber se tá tudo bem com ela também, se ela tá bem das pernas, se ela tem previsão de continuidade, né? A empresa está bem, está mal, fazer toda a parte burocrática também, né? Embora muitas pessoas não vejam a importância estratégica e gerencial de um contador. No caso de uma MEI e de uma microempresa, né, esse papel do contador ele é bem reduzido. A MEI, por exemplo, você não precisa de contador. Né? No site lá do Portal do Empreendedor tem até um perguntas e respostas. Ele fala que não é obrigatório emitir a maioria das declarações contábeis se você for uma MEI, mas é opcional. Se você quiser ter um contador, né, é até legal. Né? Desde que seja um preço justo e tal, o contador com certeza ele vai te ajudar. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, eu entendo que já seja obrigatório, né, por força de lei mesmo, mas para a MEI não é obrigatório. Show de bola, cara. E você comentou de alguns impostos, por exemplo, o imposto de renda. Esses impostos a pessoa jurídica também tem que pagar, assim como o CLT. Como é que funciona? É o contador que vai se preocupar com isso ou é você que tem que se preocupar com isso? No caso do MEI, é muito simples, porque você paga uma guia mensal de em torno de R$50 por mês, né? E nessa guia já tem o imposto do INSS, que você está contribuindo para a Previdência Social, então você está coberto pela Previdência Social, e o ISS, que é um imposto sobre serviço, que normalmente vai para o seu município. Né? Então, o MEI, todo mês, uma boleta de R$50, você já resolve essa questão dos impostos. Para as microempresas e empresas de pequeno porte, como elas são optantes pelo Simples, também é uma guia unificada, né? E nessa guia vai trocentos tipos de impostos lá que já ficam resolvidos por ali também. Né? Tem que ficar de olho só na parte de que a pessoa jurídica está recolhendo os impostos do jeito certo, mas isso não exime o sócio dessa empresa, né? A pessoa física por trás dessa empresa, de fazer a declaração de imposto de renda dela, quando lá em torno de abril, maio de cada ano. Né? Então, você tem que falar, olha, eu tive rendimento da minha empresa e tal. Então, você não pode misturar o patrimônio da sua empresa com o seu patrimônio. Né? A empresa paga os impostos dela e a pessoa física paga os impostos, o imposto de renda dela, por exemplo. No caso do MEI, quem tiver um MEI, ele é isento de declaração de imposto, né? Ou eu tô errado? O rendimento que você tira da MEI, ele é isento da sua pessoa física. Existem alguns limites, alguns valores, mas na maioria dos casos, se eu não me engano, o rendimento do MEI já é isento de imposto de renda. Se você tiver outros rendimentos no ano, sei lá, você ganhou vendeu uma casa, sacou? Apesar de ser MEI, você teve outra fonte de renda, você tem que declarar essa outra fonte de renda. Mas o que vier da sua MEI, como serviços prestados até R$60 mil por ano, normalmente isso aí não tem imposto de renda. Já foi considerado isento, vamos dizer assim. Ah, saquei. Né? E quando você é uma simples, né? Quando você está numa ME, como simples, por exemplo, você paga imposto sobre nota, certo? Isso. Esse imposto sobre nota tem alguma coisa a ver com esses impostos que você está falando agora ou não? É outra coisa? Tem sim. O simples é justamente isso. Ao invés de você apurar cada imposto, cada base de cálculo, cada coisinha que geraria um imposto, você simplifica, por isso o nome, né? Você simplifica tudo e
sobre cada nota você tira um percentual. Esse percentual vai variar de acordo com a sua atividade, né? Pode variar aí, se eu não me engano, acho que de 4% até alguns de 16%, 17%. Existe uma tabela do Simples que você vê qual a atividade que você foi enquadrado, qual que é o tipo de atividade que está na sua nota, certo? E o imposto vai de acordo com esse tipo de atividade. Então, vamos supor, por exemplo, você estava enquadrado numa atividade, prestou um serviço, né, numa atividade que era 16% de imposto do Simples, você vai recolher 16% de imposto sobre o valor total da nota, né? E isso aí já morreu todos os seus impostos que você tinha que pagar sobre aquela nota. Isso aí você que declara no imposto de renda também. E é o seu contador que faz para você, né? Normalmente a microempresa, ela tem o seu próprio patrimônio. Então, a empresa dá lucro, a empresa dá prejuízo. Normalmente, a pessoa por trás da MEI, ela vamos dizer, o sócio da empresa, ela está na folha de pagamento da própria empresa. E ela recebe, vamos dizer assim, dividendo, ela recebe prolabore, né? Então, é como se ela fosse, não vou dizer que é um empregado, mas ela está na folha de pagamento e a empresa dela faz o pagamento para ela. Então, a parte do imposto de renda é feita toda em relação ao que a sua própria empresa paga para você, né? Então, você tem o Simples, que é o que a sua empresa faturou do mercado, vamos dizer. Você tem um cliente que pagou, a sua empresa pagou esse imposto. Agora, quando você, pessoa física, vai receber um prolabore, né? Prolabore é o salário do patrão, vamos dizer assim. Você tem que declarar no seu imposto de renda que você recebe, né? Aí o pessoal fala, agora eu recebo prolabore, agora eu sou patrão. Mas tem umas dicas aí também, se você recebe prolabore e dividendos. Dividendos é o seguinte, a empresa apurou lucro. Se, teoricamente, esse lucro já foi tributado, né, e agora ela quer distribuir esse lucro, ela pode distribuir para os proprietários, para os acionistas dessa empresa, sem imposto de renda, porque aquele valor ali já foi tributado, né? Então é muito comum algumas empresas, eu não sei exatamente se isso aplica para ME e empresas para pequeno porte, mas numa empresa um pouco maior, é muito comum os diretores lá estarem na folha de pagamento recebendo salário mínimo e 30 mil de dividendo, porque esses 30 mil o cara não vai pagar imposto de renda dele, entendeu? Olha, já tá quentinho. Já tá quentinho o dinheiro. Isso é uma situação legal de se fazer? É meio comum isso, né? Por incrível que pareça, ela é legal, sim, né? Lógico que ela pode ser questionada a qualquer momento por alguma autoridade, mas teoricamente ela seria legal, sim, porque a empresa já pagou aquele imposto, né? Aquele valor ali ele já foi tributado, e você não pode tributar o mesmo montante, vamos dizer assim, duas vezes sobre o mesmo imposto, né? Você não pode pagar imposto de renda duas vezes sobre a mesma coisa. Mas aí são essas engenharias fiscais, né, cara? Que aí não é muito a minha especialidade, mas eu já vi algumas coisas nesse sentido. Legal. Cara, aí me responde uma coisa, quando você passa a ser empresário, ou sei lá, você tá trabalhando com a sua ME lá, trampando nesse esquema, você passa a ter alguma diferenciação, assim, sei lá, depende se quer fazer uma previdência, sei lá, uma previdência privada, alguma coisa, sei lá, você manja um pouco disso? Pra dar um overview pra gente aí? Então, a gente tem aqui no Brasil duas formas de previdência, que é a previdência do INSS, né, que é a previdência pública, certo? E você tem qualquer outra empresa que possa te fazer um pacote de previdência privada. Se você está no MEI, dos R$50 que você paga todo mês, cerca de R$44 é uma contribuição para o INSS. Então, todo mundo que está no MEI pagando a guia em dia, ele está segurado pelo INSS, certo? Então, a previdência social dela, a parte pública, já está feita. As outras, se eu não me engano, você tem que fazer isso também para cada pessoa ali dentro. Como fica um pouquinho mais complexo a questão de ter uma folha de pagamento ou não. Porque todo mundo tem direito a ser contribuinte do INSS. Até um teto, né? O INSS, dizem que ele, apesar do limite, que se eu não me engano hoje está em torno de 4 mil e poucos reais, ele é até um plano de previdência legal. Pena que ele tem um teto meio baixo. Mas se você quiser fazer uma previdência privada, é só procurar uma agência, um banco, uma instituição aí que esteja certificada a fazer uma previdência privada para você, que você pode fazer também, né? Isso aí é interessante em qualquer ocasião, assim, né? Se você precisa fazer seu plano, seu pé de meia e tal, né? Algumas empresas, quando você é empregado, elas oferecem alguns pacotes interessantes e tal, que elas conseguem fechar com algumas instituições financeiras e tal. Mas quando você é PJ, você tem que correr atrás disso. Se você quer uma previdência privada, certo? Você tem que correr atrás de um pacote interessante para você. Quando você é PJ, você tem que correr atrás da sua vida, né? Correr atrás de tudo, né?
Exatamente. Mas a previdência privada, ela tá livre aí para ser buscada por qualquer pessoa. Mesmo se você já seja contribuinte do INSS e quer uma previdência complementar, você pode. Bacana. E para vocês que trabalharam aí como PJ já, PJ tem benefício, tem direitos também? Como que funciona aumentos, férias, bônus? Então, teoricamente, o PJ não tem direito a nada. Ele é uma empresa prestando serviço, né? Ele tem direito ao prolabore. Da, o seu da benefício. da empresa dele mesmo, né? Mas o que as pessoas fazem normalmente quando elas vão fazer essa migração aí de PJ de empregado para PJ, elas calculam quanto que elas ganham, quanto que é o salário, vamos dizer assim, o salário bruto, a remuneração total que essa pessoa tem na empresa, ela conta com FGTS, ela conta com férias no final do ano, ela conta com 13º, pega tudo que ela ganharia num ano, divide por 12 e fala, esse vai ser o valor dos meus serviços que eu vou prestar para você, né? Agora, você tem que abrir mão de todo o direito dos direitos trabalhistas que você tem, porque você não vai ser mais um trabalhador daquela empresa que você estava trabalhando, né? Você deixa de ser trabalhador, você passa a ser uma empresa que presta serviço, entendeu? Inclusive, se você... eu vejo alguns casos de uma galera que trampa como PJ e às vezes as pessoas fazem uns acordos, sabe? Então isso meio que rola, né? De repente o cara fala assim, eu te pago, sei lá, no final do ano um bônus, que seria o equivalente ao 13º, sabe? Então, por exemplo, quando você for sair de férias, o que eu já vi acontecer assim, você sai de férias, você não recebe aquele período que você não trabalhou. Mas tem alguns lugares que eles consideram, por exemplo, você sai de férias, você recebe aquele período que você trabalhou e recebe, sei lá, faz-me rir, sabe? Só pra você não ficar chateado. Mas você não vai receber, por exemplo, um terço, essas coisas. Então... Os pagamentos, eles perdem completamente a natureza deles, né? Então tudo fica uma simulação do que seria uma folha de pagamento para você nesse sentido, né? Porque realmente você não pode você não pode dar férias para uma empresa, você não pode dar 13º para uma empresa. Então é como se fosse tudo são simulações, né? São pagamentos simulados nesse sentido aí, como se fosse uma pessoa trabalhando ali. E isso que é legal, que quando eu trabalhava para detectar esse tipo de relação, era muito fácil. Você via que no final do ano as empresas ganhavam um pagamento extra, o valor dobrava de novembro para dezembro. Você tinha claramente assim, um comportamento como se fosse uma pessoa recebendo, né? Mas você estava vasculhando ali entre CNPJs, né? Então, mas falando de... Não que a pessoa deixe de ter o direito. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que se está nesse ponto, está muito próximo de ser uma simulação, né, que pode gerar um vínculo empregatício. Então, a pessoa tem o direito. Se ela não está recebendo, por mais que seja de livre e espontânea vontade dela ou não, e se essa pessoa acredita que ela está trabalhando como se fosse um empregado, se ela for na justiça e conseguir provar isso, o juiz vai dar a causa ganha para ela. Ou seja, ela tem esse direito, ela teve esse direito, só que ele não foi cumprido. Por mais que você negocie pacote, num caso extremo desse de um juiz, ele fala, não, beleza, eu considero que o salário dele era tudo que ele ganhava no mês. E calcula a partir daí férias, 13º, hora extra, essas coisas todas. Nossa. Né? Então, não é que a pessoa ela está aceitando abrir mão de alguns direitos, né, de receber por alguns direitos de certa forma, mas se ela procurar a justiça, vamos dizer assim, nesse caso, é muito provável que ela ganhe. Então, por isso que isso é um risco para a empresa, né? As empresas, elas procuram muito isso para diminuir um custo ali de curto prazo, mas, na verdade, elas sabem, né, elas com certeza sabem que elas estão contraindo ali um passivo, né? Elas estão com a coisa quente ali na mão delas, que pode estourar a qualquer momento, que é o cara ficar puto e resolver ir pra justiça, entendeu? Dane-se isso tudo aqui, eu exijo meus direitos. Agora eu exijo meus direitos. Vou procurar meus direitos. E acontece muito, cara, acontece muito. E praticamente a pessoa, o PJ, né, a pessoa que trabalhou, sempre leva. Impressionante, a maioria das vezes. Cara, você como pessoa jurídica, né, por lei, você não tem direito a nada, né? Você é uma empresa, Exatamente. como a outra empresa, tá contratando seus serviços. Mas o que o Ramon falou rola mesmo e às vezes até verbalmente, né? Às vezes não é nem contratual. O que rola é um acordo, né? É como se de vez a empresa falar assim, ó, eu quero que você trabalhe 11 meses pra mim e eu vou te pagar 12 meses. Em 12 vezes, beleza? Exatamente. É como se fosse isso, mas aí a pessoa vai lá e coloca, a gente dá férias remuneradas e tal. Mas na verdade não é isso que tá acontecendo. O que tá acontecendo é,
eu quero que você trabalhe pra mim 11 meses e eu vou te pagar 12. Isso. E normalmente esses acordos são verbais, né? Porque se eles botarem isso no papel, eles estão fodidos. Justamente porque é considerado, vamos dizer assim, é considerado ilegal se for para desviar de impostos, né? Se for só pela causa tributária, não for realmente, pô, legal, cara, você quer crescer, você quer atender outros mercados, você quer atuar em outras empresas e tal. Eu até separei aqui uma listinha, são 5 itens, cara, que a justiça, os advogados consideram aí para determinar se tem ou não um vínculo empregatício. Porque se o juiz falou tem vínculo, ele desfaz de todas essas formalidades, cara, porque o que importa é o que acontece na prática. Se na prática o cara tá agindo, tá vivendo como se fosse um trabalhador daquela empresa, para a justiça ele é um trabalhador daquela empresa e vai receber como tal, retroativamente, né? São 5 itens aqui que eu separei, cara. O primeiro é trabalho por pessoa física. É você que tem que estar lá fazendo o trabalho. O segundo é o que a gente chama de pessoalidade. É você que tem que fazer o trabalho. Então, você não pode mandar ninguém para você para fazer esse trabalho. É você que tem que estar lá fazendo. O terceiro é a não eventualidade. Ou seja, não é de vez em quando que você vai lá. Você está sempre. Por exemplo, toda segunda, terça e quarta-feira, fulano está aqui. Então, ele está lá, ele está seguindo uma agenda. Certo? O quarto é se ele é pago ou não por isso, é o que a gente chama de onerosidade. Então a pessoa não está lá de graça, ela tá sendo paga para exercer uma função, vamos dizer assim. E a última e quinta é o que a gente chama de subordinação, se a pessoa segue ordens dentro da empresa. Tendo esses 5 elementos, esses 5 elementos são suficientes para caracterizar o vínculo empregatício. Então, nenhum contrato, nada que você apresentar vai, vamos dizer assim, impedir de provar que você era um empregado e não um PJ, né? Então, o que acontece muito, infelizmente, é pessoas que continuam trabalhando como empregado como PJ, né? Então, isso diante de um juiz, diante de um fiscal do Ministério do Trabalho, diante do fiscal da Receita Federal também, eles descartam a questão eles desconsideram que a pessoa é uma PJ e trazem ela como se fosse um contrato de CLT normal, né? E sendo devida tudo que foi deixado de ser pago para o governo volta a ser exigido, sacou? E se você tinha aquele contratinho também, esquece, eles ignoram isso completamente. Completamente, porque eles seguem um princípio, cara, que é a realidade sobre a forma. Não importa a forma que você colocou isso, se você colocou no contrato, se você é uma PJ, mas o que importa é a realidade. Se na realidade você está sendo um empregado dessa empresa, você é um empregado dessa empresa, né? Caraca. Isso é sério, cara, isso é muito sério, porque tem acontece demais, isso acontece demais, mas igual eu falei, é legal se você quer seguir uma carreira de freelance, quer seguir uma carreira mais livre, você quer ter mais liberdade para atender outras empresas, isso é muito legal, mas se isso for só mais uma forma de uma empresa de explorar, cara, é melhor que você continue como CLT na maioria dos casos, né? Não posso falar para todo mundo, mas na maioria dos casos é a empresa querendo ganhar mais em cima do seu trabalho, né? Então, que isso seja uma coisa positiva e não uma coisa negativa. O que você está dizendo então é que de uma forma ou de outra a gente vai ser enrabado, é isso? Praticamente sim. Porque você sabe o tempo todo. Vamos supor uma situação em que a empresa ofereça esse tipo de proposta para ela e ela sabe que no final das contas ela vai continuar sendo empregada, ela vai continuar ali tendo que bater ponto, obedecer, né? Todas essas 5 coisas que eu falei. E ela sabe o tempo todo que se ela entrar na justiça ela ganha, cara, entendeu? Então por que ela não entra, né? Por que ela vai permitir isso se ela teria direito a muito mais, né? Então é mais um acordo que beneficia mais a empresa do que a própria pessoa, né? Então isso tem que ser olhado com muita atenção nesse sentido, né? Se isso for te permitir ter mais liberdade para realizar a sua profissão, para realizar o seu trabalho, provavelmente vai ser uma coisa boa. Mas se isso for só uma forma de burlar o fisco, cara, provavelmente não vai ser uma coisa legal. Pô, cara, mas acho que você falou uma coisa bacana aí, que vale a pena reforçar, é que isso traz mais benefícios para a empresa do que para você. E eu tenho certeza que muita gente acaba ficando, pô, mas os caras, sabe, estão... Apesar do CPJ, os caras estão fazendo isso, sabe? Apesar do CPJ, os caras estão fazendo Y, fazendo X, sabe? Então o cara acho que acaba ficando meio coagido por causa disso. E, cara, eu acho que você tem que ter em mente isso daí mesmo, sabe? No fim das contas, não é a empresa que tá te ajudando, saca? É você que tá ajudando a empresa, né? Então... Exatamente, cara. Ter isso em mente, né, cara? Exatamente. Tenha em mente que vocês estão prestando serviço um pro outro e acabou, cara. É isso, né? Não tem que ter em mente que você é um funcionário daquela empresa. É um subordinado, igual... Exatamente. Exatamente, Não tem o sentimento que você é menos, né?
Essa que é a questão. Exatamente. Se você passa por tudo que um empregado daquela empresa passa e não tem os direitos que esse cara tem, por mais que você ganhe mais, mas o empregado ele tem direito a receber sem trabalhar, ele tem direito a sair ao 13º dele, ele tem direito, se for uma mulher, ela tem direito a tirar uma licença de quase 6 meses quando o filho dela nasce, né? Se ela fosse uma PJ, ela teria isso, né? Então, a gente não para ver todos os direitos que um trabalhador tem hoje e a gente tende a não quantificar essas coisas, né? Porque para a empresa é muito interessante, né? Eu não conheço um caso nunca vi falar, pelo menos, não sei se tem, mas de casos de que uma mulher PJ saiu de licença maternidade e continua recebendo durante 6 meses, né? Eu não conheço empresa nenhuma que toparia um acordo desse se ela fosse PJ, né? Mas, né, é um caso que talvez se ela fosse uma empregada seria mais vantajoso, né? Ela teria a estabilidade dela, teria a garantia da remuneração dela. Então, enfim, tudo tem que ser analisado, né, sobre todas essas óticas aí. Boa. Cara, mudando um pouco o rumo da conversa aqui, eu queria fazer uma pergunta assim, existem hoje em dia algumas ferramentas que facilitem para o cara que quer virar PJ? Ou, sabe, por exemplo, ferramentas de, sei lá, controle financeiro para você ter mais controle sobre as suas coisas? Ou, por exemplo, controle de nota? Ou você acaba ficando sempre com o lance do contador, sabe? Tem alguma coisa que você possa usar para facilitar o seu dia a dia quando você entrar, ou, sei lá, para quem já tá e às vezes tá enrolado aí, vai saber. Olha, no caso do MEI, eu acho que vai ser mais uma parte de controle de finanças pessoais mesmo, e lembrar de todo mês pagar a guia do MEI, né, para manter a cobertura aí do INSS e continuar operando legalmente. Para as outras empresas, para as microempresas e empresas de pequeno porte, se eu não me engano, também é só ficar atento com a data, fazer o controle, né, de tudo que entra, de tudo que sai, e ficar atento às datas de vencimento dos boletos aí, do Simples, né, que, se eu não me engano, todo dia 20, eu posso estar enganado, mas é sempre no mesmo dia do mês, e você tem que lembrar de fazer o pagamento todo mês. E se você não quiser arcar com o contador, não tenho certeza, tá? Se é microempresa, empresa de pequeno porte, um contador é obrigatório. Eu imagino que sim, mas vamos dizer assim, uma microempresa você tem que estar ganhando mais do que R$60 mil por ano, né? Então, a pessoa está de parabéns. Acho que pode ter um dinheirinho para pagar um contador ali, pelo menos para ajudar ele com as datas, com as obrigações e tal. Mas, basicamente, é ter controle de todas as notas fiscais que ela emite, né? Porque isso vai ser usado para apurar o valor do imposto. Então, você tem que ter um controle certinho. Tudo que você emitiu de nota fiscal, fazer o cálculo do imposto no final do mês, gerar a guia de pagamento. Mas eu não dispensaria um contador nesse sentido, não, por várias outras questões, né? Não só fiscais, mas questões de, às vezes, precisa tirar um alvará de funcionamento, às vezes tem que tirar alguma certidão, algum certificado, vamos dizer assim, certificado digital para você se comunicar com a Receita Federal. Essas coisas mais burocráticas, tem muito escritório de contabilidade que sabe, tá tudo na ponta da língua, e o pessoal é muito rápido para fazer tudo, e não costuma sair muito caro, tá? Não costuma sair muito caro. Esse boleto que você falou, cara, eu tô entrando nesse mundo agora também. Uhum. E uma coisa que me falaram, né, contratei uma empresa de contabilidade, e uma coisa que me falaram é que tem um valor que você tem que pagar pro seu município. Sim. Eu não sei se é esse boleto que você está comentando, é esse valor aí desse município. Então, no meu caso, eu moro em Indaiatuba, a prefeitura de Indaiatuba tem um valor que eu preciso pagar para ela. E aí, dependendo da cidade, me contaram que pode ser que seja mensal, pode ser que seja anual, pode ser que seja trimestral, depende do seu município. Provavelmente eles estão falando aí do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E o Imposto sobre Serviço, ele realmente vai para o município, né? Cada município vai ter uma alíquota, e as formas de você repassar isso para o governo normalmente variam de município para município. Mas se no caso do MEI, já está tudo no carnê do MEI, né? No carnê que você gera mensalmente, paga mensalmente, já tem uma taxa lá dos R$50, acho que são R$5 que vão para o ISS, certo? No caso de um MEI que presta serviço, você pode abrir um MEI para vender algum tipo de produto, por exemplo. Uma pessoa, sei lá, um vendedor ambulante, um carinho do cachorro-quente, né? Ele não paga imposto sobre serviço, ele paga imposto sobre produto. Mas no caso
desse imposto municipal. Que eu saiba, ele é mensal e já está embutido na guia do MEI e nas guias do Simples. Pode ser que, por ele não ser um imposto, vamos dizer assim, federal, né, ele tem que ser pago à parte, no caso da microempresa e empresa de pequeno porte. Mas eu acho que ele vai sim na guia do Simples. Tem que olhar isso com um pouco mais de cuidado. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, cara. Eu escutei você falando e estava aqui pensando. Por exemplo, eu tô lá, tô trabalhando, tenho meu MEI e, sei lá, de repente, peguei outro cliente, ou, sei lá, quero expandir, sabe, fazer mais coisas. Como é que eu faço? Eu consigo, por exemplo, migrar minha empresa de MEI para outra categoria, ou eu tenho que fechar e abrir de novo? Você sabe me dizer? O procedimento ao todo, eu não saberia dizer, mas o que acontece é o seguinte: se você passa essa barreira aí de 60 mil por ano, a sua empresa ela já pode ser considerada uma microempresa. Talvez você tenha que fazer alguma alteração societária, algo mais nesse sentido. Mais uma vez, teria que procurar um contador que está acostumado com esse tipo de coisa. Mas Ramon. Porque, apesar de eu ter sido formado em contabilidade, eu nunca fiz a prova do conselho, né? E isso é bom porque eu estou autorizado a falar coisa errada, então. Mas aqui tá tudo liberado, Brincadeira. Mas o que acontece na maioria dos casos é que você tem um efeito retroativo. Então, se você foi um MEI até novembro, você faturou 5 mil certinho todo mês. Chegou em dezembro, você deveria faturar 5, você vai lá e fatura 15. Né? Então, nesse ano, você faturou aí 65 mil reais por mês. Então, nesse ano, você não foi mais MEI, você virou microempresa. Então, se eu não me engano, você faz um cálculo retroativo e paga pela diferença. Né? Então, você é meio que um upgrade automático. Né? Não que isso te isente de fazer algum tipo de formalização adicional, mas tecnicamente você tem que pagar como se fosse uma microempresa, certo? Então, você tem um teto novo, que agora da microempresa é de 360 mil por ano. E a de empresa de pequeno porte é 3 milhões e 600 mil por ano. Ah, tá. 3 milhões ficou pouco. Tem que ser mais. Né? Vou partir para outra aqui. Eu imagino que a maioria das pessoas elas vão ficar entre o MEI e a microempresa, né? Então... 350 mil por ano é bastante o legal do MEI é que você pode contratar uma pessoa. Até um empregado ou um estagiário você tem direito de contratar. Olha aí, cara. Minha esposa trabalhar aqui. Pagar um salário mínimo pra ela fazer tudo aqui. Só HTMLzinho, né? Até só CSSzinho que você faz, né? CSSzinho, já era. Thiago, a gente tá começando a fazer uma coisa diferente aqui no Dev na Estrada, que é sempre quando tem uma pauta bacana assim, um convidado que fez a prova, né? Não tô brincando. Um convidado que vem aqui para falar com a gente faz algumas perguntas lá no Facebook, no Twitter do Dev na Estrada e também no Telegram, que os apoiadores que tem o Dev na Estrada, os apoiadores sêniors lá, né, do Dev na Estrada, eles têm direito a entrar no nosso Telegram, um chat que a gente troca uma ideia, tem uma galera lá bem legal e a gente traz essas perguntas para fazer aqui. Então, de novo. Legal. Se a gente não souber responder, a gente vai falar que não sabe responder, né? A gente não é o dono da verdade de tudo aqui. Aliás, a gente não é o dono da verdade de nada, né? Mas vamos lá, vamos partir para algumas perguntas aqui. As duas primeiras foram feitas pelo Facebook. A primeira foi pelo Felipe N. Souza e ele falou assim, ó: dúvida sobre MEI. É possível abrir um MEI para trabalhar como desenvolvedor? Qual seria a ocupação mais próxima? Pode responder, então... Ramon, também se souber, eu também respondo, tá? Não deixa tudo pro Thiago, não. Eu queria saber essa também, Quando você vai abrir um MEI, tem várias opções lá, é bem limitado, né? Mas tem algumas opções interessantes, cara. Quando eu fui abrir o meu MEI, né? Como eu tô começando aí uma empresa de análise de dados, de processamento de dados, eu achei uma categoria lá muito, muito conveniente que chama processamento de lista de dados, né? O problema é que o governo não fala mais nada a respeito desse tipo de atividade, né? Mas eu coloquei, cara, processamento de lista de dados. Parece que tem uma outra atividade lá que é edição de jornais e revistas que poderia ser usado para blog, site, certo?
Então, existe vamos dizer assim, existe uma brecha no entendimento aí dessas atividades que você poderia, sim, como desenvolvedor de sistemas, se enquadrar nela. Não vou falar... Lembrando que a empresa... Eu posso estar falando besteira, você pode me corrigir, Thiago. Mas lembrando que eu acho que a empresa que você vai prestar serviço tem que aceitar essa modalidade, né? Exatamente. Se for uma empresa séria, ela vai olhar, ela vai ver se você realmente não está abusando, né, vamos dizer assim, do instituto da MEI, mas eu acho, assim, pela falta, talvez seja até arriscado dizer isso, mas pela falta de fiscalização nesse sentido, eu acho que o risco é baixo, cara, entendeu? Então, assim, você colocar que você está fazendo processamento de lista de dados, às vezes você vai fazer, sei lá, o cara é DBA, vou processar a lista de dados, uma tabela, uma lista de dados, por exemplo, né? Você pode esticar bastante o conceito que ele caberia aí dentro, mas existem alguns tipos de atividades, principalmente os mais voltados na parte editorial, que podem ser concebidos como atividade de desenvolvimento, né? Depende também do que só tem uma coisa, cara. Felipe, pau dentro, velho. Tem essa. Depende bem do tipo de atividade que você vai fazer, né? Igual no meu caso, eu vi que, é muita coincidência, né? Eu tô fazendo mais processamento de dados, então eu vou pegar essa atividade. Se a pessoa fazer, eu vou desenvolver sites, vou desenvolver blogs, vou trabalhar com, sei lá, com front, então eu vou pegar essa parte aí de edição de revistas e editoriais, publicações editoriais nesse sentido, né? Que não deixa de ser, mas o lance é que as pessoas estão apropriando essas atividades para a área digital. Cara, eu vou filosofar aqui agora, ó. Cara, Felipe aí, ó, você pode fazer o que você quiser, cara. Faz aí. Abre uma MEI, se não der certo você fecha. Vai aprendendo, vai fazendo. Começa com o MEI mesmo, que é a primeira, o level 1 ali, né? É o level 1 ali, na parte de pessoa jurídica, chega no level 1, vai ganhando XP, que você vai subir na vida aí, partiu 3 milhões e meio. A segunda pergunta é do Cauê Queiroz, e ele perguntou se é possível fazer toda a parte de burocracia sozinho. Que tipos de conhecimentos eu preciso ter para não precisar contratar um contador? Você viu que a galera tem escorpião no bolso, né, mano? Cara, o pessoal quer pagar o bagulho, mano. O pessoal não tá querendo caçar contador de jeito nenhum, né? Acho que a gente já respondeu, assim, o MEI é uma forma de você não precisar de um contador, e sim, você vai ter que fazer toda a burocracia sozinho, apesar de o MEI ser a forma mais simples de você começar nessa parte de pessoa jurídica, sim, você tem que fazer algumas coisas, você tem que pagar algumas guias e ter esse tipo de conhecimento. Não é difícil encontrar, né? A melhor coisa que você tem que fazer é ver alguém que já é MEI, troca uma ideia com ele, ou troca uma ideia com um contador. Você não precisa ficar com o contador o ano inteiro. Você pode ir lá, ele pode te ajudar ou pode prestar um serviço para você uma vez só, um mês, enfim, e te ajudar com tudo que você precisa ter o conhecimento, que você consegue, acho que, tocar o resto do ano sozinho, né? No caso da MEI, realmente não é obrigatório, né? Apesar de, em qualquer caso, tem certeza que vai ser útil, o contador vai dar uma orientada muito legal na pessoa e tal. E para microempresa, empresa de pequeno porte, para não falar besteira, eu acho que já se torna obrigatório, mas no caso do MEI não é. O contador ajuda, né? Mas não é obrigatório. E se você não é MEI, cara, tira um escorpiãozinho do bolso aí. Já tá ganhando bem, né? Paga alguém pra te ajudar, cara. Nem que seja no começo, assim. A gente não falou, mas também tem algumas empresas, né, que estão surgindo no mercado que fazem isso um pouquinho mais automaticamente, assim. Eu nunca usei esse serviço, eu acho que o Ramon nunca usou também. Não sei se o Thiago já usou. Então a gente não tem conhecimento, mas a gente sabe que existe. Existem ferramentas online que meio que automatizam, entre aspas, e são contadores que devem prestar serviço para muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Inclusive... Pode falar. Inclusive, esses serviços aí estão sendo considerados de Uber da contabilidade, né? Que os contadores estão ficando malucos com esses caras. Mas no final das contas eles resolvem, entendeu? Então, uma alternativa seria bacana usar esses serviços online de contabilidade que estão crescendo aí, que possivelmente eles vão resolver. Para uma pessoa que está começando, para uma pessoa que está bem nos primeiros passos, aí, nos primeiros levels aí da PJ, esses serviços online, com certeza, eles vão ajudar um pouco. Boa. Bom, próxima pergunta aqui foi feita pelo Telegram, lá do DNE. Então, se você quer entrar lá no Telegram, você pode apoiar a gente lá no Apoia-se.
Paga nós. Legal. Eduardo Matos, que perguntou. Ai, cara, meu olho até ofuscou aqui. A Caraca. estrela do podcast aqui. Quais as formas de se assegurar em contratos PJs, comparado com CLT? Aviso prévio, etc. Essa aqui eu vou responder. Não tem forma, cara. Não tem forma. Teoricamente, se você está negociando um contrato de PJ com uma empresa, você não tem direito a nada, né? Nada de um trabalhador, vamos dizer assim. Você pode tentar buscar emular isso em algumas cláusulas do contrato, pensando em tudo isso, né? Pensando em férias, pensando em 13º, pensando em aviso prévio. Foi bem legal ele ter falado isso. Se a pessoa for mulher, por exemplo, coloca uma cláusula no contrato que prevê no caso de gravidez, ela teria uns direitos semelhantes, né? Mas, via de regra, cara, a pessoa que está ali negociando, ela não há que se falar em direitos trabalhistas, porque não tem nenhum trabalhador ali nessa relação, entendeu? É só relação entre duas empresas. E vai depender da outra parte e vai depender também do poder de barganha de quem tá querendo fazer esse tipo de contrato. Eu acho que você falou tudo, cara. É ser mais de 7. Não é... Você não tá virando um trabalhador, um empregado PJ. Você tá prestando serviço como uma empresa para outra empresa. É esse mindset que tem que mudar. Que você não vai ter aviso prévio, você não vai ter confortinho ali de todo mês, sei lá, tá recebendo X e não se preocupar com as outras coisas que tá acontecendo. Você é empresa, você tem que se preocupar sempre. A gente poderia entrar mais a fundo nesse assunto, assim, mas acho que ele é muito denso, mas isso também, tipo, se assegurar no CLT, sabe? Tipo assim, beleza, o CLT tem uma série de, podemos até chamar de burocracia ali pra fazer com que, sei lá, depois de um ano de empresa ser mandado embora, se tem ali o seguro-desemprego e blá blá blá, tem esse tipo de coisa. Mas na prática ali, eu não sei se o CLT segura tanto e o PJ não segura nada, sabe? O PJ é tão informal assim. Eu acho que sim, mas não é tanto, sabe? A galera, tipo, parece que o contraste é muito grande, assim, mas isso é um assunto muito denso. O que eu recomendo é, de fato, o cara pega e põe no papel tudo que ele ganharia se ele fosse CLT, todos os benefícios que ele vê, desde férias até vale-refeição da empresa, coloca no papel, divide por 12 no final do ano e cobra esse preço mensal, entendeu? Isso seria uma forma de você calcular isso, né? Então, mas barganhar direito, você falar em direitos, assim, provavelmente a empresa ela não está interessada nisso, até por isso que chegou no ponto de você ter uma negociação entre empresas, né? Exato. Mas se você quiser garantir os valores, faz uma conta parecida com essa, pega o que você ganha no ano, divide por 12 e sapeca lá no contrato. Bom, a próxima pergunta, Luiz Augusto Crisostomo perguntou, posso enquadrar... Nossa, uma pergunta técnica essa aqui, ó. Posso enquadrar minha empresa no 6209, suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação do Simples Nacional, mesmo prestando serviço de desenvolvimento de software? Esse outros serviços em tecnologia da informação, colocou entre aspas. Na descrição, aparentemente deixa essa brecha. Você recomendaria enquadrar assim? Pô, cara, eu tô até com medo de recomendar isso aí, mas... cara, a gente não recomenda nada, né? A gente recomenda que você procure um contador. A gente vai dar essa resposta pra tudo, né? Então, procure um contador e faça isso. Mas, cara... Como o único que existe é ser pego. Então... É como você comentou no outro, cara. Tipo, esses nomes, esses serviços deixam essa brecha, entre aspas, de você prestar o serviço, sei lá, no caso dele, de desenvolvimento de software. Via de regra, eu não tô com a tabela toda aqui na minha frente, mas se o serviço de desenvolvimento de software, que é o que ele está querendo, né? Deixa eu ver. Mesmo prestando serviço de desenvolvimento de software. Se o serviço de desenvolvimento de software estiver explicitamente descrito em outro item, aí não, você vai ter que usar o outro item e vai ter que ficar com outro item. Mas se ele não tiver descrito em nenhum lugar, aí eu acho que talvez você tenha brecha para interpretar dessa forma, a não ser que ele seja explicitamente descrito em outro item. Senão você vai ter que começar a trocar mouse aí, cara. Isso é forçar. Beleza, vamos lá. Outra pergunta. Luiz Felipe Souza. Dicas para planejar essas coisas que CLT tem. Previdência, FGTS, benefícios e etc. Cara, a gente não deu também, né? Uma coisa legal também de olhar na sua região, procura qual que é o sindicato de profissional da área de tecnologia de informação, porque os sindicatos normalmente eles aumentam os benefícios que a CLT tem, né? Eles estendem, eles falam de outros benefícios que você teria, como cesta básica,
piso salarial, algumas licenças especiais, alguns bônus, o valor da hora extra é um pouco maior. É mais uma vez para tentar emular, né, esse benefício, essa vantagem econômica aí num contrato CLT. Então não se atenha só a CLT, mas se atenha, para você saber o que você ganharia se você fosse CLT, procura também a convenção coletiva de trabalho do seu sindicato, que lá você vai ter, vamos dizer assim, os valores atualizados de todos os benefícios que um cara de CLT na mesma condição que você teria, para você ter uma base de referência. Pra falar que a gente não respondeu a pergunta, assim, o que eu fiz, cara? Procura ferramentas no Google mesmo, assim, tipo, CLT versus PJ, cálculo PJ, qualquer coisa do tipo, assim. E, cara, coloca tudo no lápis, assim. Tudo que você não sabe o que você ganha, a partir de agora você vai lá e calcula. Fala assim, pô, quanto que eu ganho de vale-refeição? Quanto que eu ganho disso? Isso. E você vai calcular tudo isso, divide por 12 e um abraço, cara. Né? Você vai ter que fazer isso. Vale transporte, tem coisa que a gente fica muito acostumado a receber quando a gente está trabalhando em empresa. E o que mais sente falta é o plano de saúde, vale refeição, vale transporte, cara. Vale supermercado. Porque são coisas que você não percebe, né, cara? E na boa, tudo que tá dentro de um cartãozinho que não é a sua conta é meio que um bônus, não parece que é seu. Não parece que aquilo faz parte do seu pagamento, né? Parece que aquilo... vale-refeição caiu, vamos lá no Outback, vamos lá... Você traduziu a essência do vale-refeição. Cara, vamos lá no Japa, né? 50 conto o rodízio lá. Assim, se você recebesse isso... o mesmo valor, só que na sua conta você jamais faria isso. Fala assim, não, calma aí, tá aqui na minha conta, preciso fazer outras coisas com esse dinheiro, né? É muito foda, né? Mas... exatamente. É isso. Se planeje, coloque tudo, divide por 12 e... Divide por 12, paga 10% pra gente pela consultoria, mas... Pergunta do Felipe Bossolani. O quanto o trabalho remoto, né, e o PJ pode andar juntos? Mesmo estando longe do QG da empresa, o vínculo é considerado? Então, Ramon, a questão, pra você. A questão do... pergunta pro Caça PJ aí. Então, o legal é que da relação de vínculo, a presença na empresa não é considerada, cara. Até porque tem muitos empregos que o cara fica remoto o tempo todo, né? Tipo, o pessoal manutenção, suporte da Oi, eles ficam rodando a cidade o dia inteiro, né? Eles não ficam no QG da empresa. Então, eu diria que o fato da pessoa não estar no local de trabalho, ou seja, trabalhar remoto, não afeta o fato do vínculo empregatício ou não. É lógico que a pessoa que bate ponto todo dia e tá lá, ela tá mais provável de ser considerada como tendo um vínculo naquela empresa, né? Mas é mais pelo fato de estar todo dia, não pelo fato de estar fisicamente presente no local, né? Como são aqueles 5 elementos lá que eu falei, mas a presença no local físico não é um deles. Então, se ele for considerado, ele vai ser considerado com um peso menor que eles. Se eu fosse responder, eu iria pro lado de você estando remoto. Se a empresa quer que você bata um ponto virtual, por exemplo. Sim. Ou faça... É igual o Thiago falou já. Faça coisas que os funcionários locais lá fazem, né? Exatamente. Se você faz tudo que os funcionários locais lá fazem, o vínculo é o mesmo. Não adianta você estar na sua casa, remoto, em qualquer outro lugar que você está dando seu tempo para uma empresa. Isso é o suficiente, entendeu? Então, no caso do vínculo, o local não faz tanta diferença assim. A outra pergunta dele é: por que algumas empresas aceitam PJ com simples e outras não? Cara, isso é difícil. Cara, eu posso supor que é porque o Simples Nacional, ele tem, como ele é todo simplificado na forma de apurar os impostos, tem uma série de repasses de imposto entre empresas que não acontecem no Simples. Então, do lado de quem contrata, a empresa do Simples, ela tem um fluxo diferente dentro do financeiro, dentro do fiscal da empresa. E algumas empresas não estão preparadas ou não tem gente para cuidar de todas essas variantes aí ao contratar uma empresa do Simples. Eu já vi casos de algumas pessoas reclamarem, né, por ter um tratamento especial. Mas para a empresa estar reclamando disso, cara, a empresa ela tem que ter uma infraestrutura muito, muito fraca, cara, nessa parte do fiscal e do financeiro, né? Normalmente, empresa de médio porte, de porte maior, assim, ela já está acostumada em contratar empresa do Simples, né? E isso não é um problema. Mas eu vou supor que é por causa disso, né? Fechou. Bacana. Outra pergunta dele, cara, não sei se a gente vai saber responder, que é meio novo isso. O que quanto
o projeto que regulariza a terceirização e impacta o PJ na área de TI. Então, não sei se todo mundo sabe aí que está escutando o podcast, parece que eles querem regularizar, né, essa terceirização em TI. Né? E ele está perguntando quanto é esse impacto se isso acontecer. Boa pergunta, né? Eu não li o projeto de lei todo na íntegra, mas a impressão que eu tive quando eu li algumas partes dele é que ele está mais tratando de formalizar, vamos dizer assim, como a profissão é feita, não em relação às formas de contratação, né? É mais no sentido de que, assim, olha, agora a gente tem um órgão que vai ditar as regras de execução da profissão, quantas horas você pode trabalhar por dia, a gente tem um órgão que vai o CREI, né, que eles estão querendo criar, que é o Conselho Regional de Informática. Ai, meu Deus! É tipo o CREA dos engenheiros, que eu tô supondo, tipo a OAB, tipo esses órgãos de classe, né? Vai ter um que vai regulamentar a prática, mas pelo que eu li até então, ele não tenta acabar com essa prática de contratação por fora. Eu posso estar enganado. Eu não li ele todo, eu não estudei ele todo, mas pelo que eu entendi, é mais como o que ele vai regulamentar a forma de atuação, que vai exigir diploma do camarada, o cara tem que ter uma escolaridade, etc e tal. Igual não é qualquer pessoa que pode, vamos dizer assim, assinar uma planta de uma obra, não é qualquer pessoa que pode assinar um processo como advogado, não vai ser qualquer pessoa que vai poder se dizer... Tipo isso, né? Não vai poder ser chamado de tal profissional. Outras profissões já passaram coisas parecidas, outras profissões, como de publicitário e jornalista, passaram por uma coisa ao contrário disso, né? Que eles falaram que não precisa mais de diploma para falar que você é publicitário, jornalista. Mas isso acontece, cara. Mas eu não sei se vai ser para melhor ou se vai ser para pior. Aquele cara que tá com o nome lá, Full Stack Engineer, vai pirar. Vai pirar. Vai pirar muito. Eu acho que isso aí vai depender muito da visão que cada um tem em relação a se é o Estado que tem que regular essas coisas ou se é o mercado que tem que regulamentar essas coisas. Né? No caso de, para que eu preciso de o Estado falar se eu sou engenheiro de software, se eu tenho certificação da Oracle, da Microsoft, etc e tal. Né? Isso aí é mais vai variar do ideário de cada um. Né? Mas esse movimento que está sendo feito desse projeto de lei em botar o Estado no controle dessas determinações, sabe? Então, o pessoal que valoriza mais as liberdades individuais, eles estão ficando meio nervosos com isso. Se os caras acabarem com a contratação PJ, acabou a TI, né? Cara. Pois é. Bom, outra pergunta do Alex Bispo. Como que é o processo de emissão de notas para empresas de fora do país? Bom, essa eu sei responder, cara. Nossa! Essa eu sou foda. Internacional, hein, cara? Esse aqui, ó, sabe como que é? Não tem processo. Tô brincando, assim, não sei, eu não sou o cara que sei disso, mas até onde eu sei, meio que não serve pra nada, sabe? Tipo assim, o ideal é que você emita a nota aqui dentro do seu país mesmo, que você tá prestando um serviço e tal, mas pra empresa lá fora, meio que essa sua nota não vai servir pra nada, assim. Acho que você tem que fazer um outro tipo de coisa, acho que é um invoice que chama. Você tem que ir lá e meio que assinar um invoice e aquilo vai servir pra documentação do país que você tá trabalhando, sabe? Porque a nota que você gera aqui, né, é pro nosso país, não é usado pra outro país. Então, onde eu sei é isso. Realmente é bem complicado. Também dei uma estudada brevemente nisso daí. Mas, cara, tudo que envolve acordo internacional, comercial, cara, é mais complexo do que a gente imagina. E como nota fiscal ela é emitida com a base no município, tem duas coisas que me chamam a atenção. Cada município ele vai ter o seu próprio processo de emissão de nota fiscal. E cada município vai tratar isso de uma forma diferente quando a nota fiscal é para o exterior. E também tem que pensar que os órgãos públicos eles não têm uma base de dados com os cadastros, né, com os equivalentes a CNPJ de empresas fora do país. Então não adianta você informar o CNPJ, o número de inscrição fiscal de uma empresa no exterior, porque nenhum aparato fiscal público aqui no Brasil vai estar pronto para isso. Né? Eles não têm essa integração. Mas
como eu disse, eu acho que vale a pena consultar o seu município. E outra coisa, cara, que eu também recomendo, assim, de novo, agora não é contador que eu vou recomendar, mas é alguém que já faz isso, porque é uma coisa tão incomum, né, que às vezes até, sei lá, o gerente do seu banco não sabe como lidar com isso, sabe? É verdade. É muito incomum. Então, assim, lá no Telegram, por exemplo, do Dev na Estrada, a gente tem algumas pessoas que trabalham para fora do país e cada um tem um problema, assim. Um tem que ir lá todo mês no banco assinar um papel para receber o seu salário, o outro tem que fazer não sei o quê. Então, realmente, em cada estado ou município deve ter uma coisa que você tem que fazer. Cada banco deve ser de um jeito, cada órgão ali deve trabalhar de algum jeito. Então, você tem que se informar mais com quem já tá fazendo essas coisas, assim, que é bem mais complicado do que parece. Verdade. Cara, qual que é a importância do inglês para um prestador de serviço? Curti essa. Tá faltando essa fazer. Faltou, cara. Faltou. Bom, mas então, acho que é isso. Acabaram as perguntas aqui. Thiago, agora só pra gente finalizar. A pessoa que tá com medinho ali, tá com, ai meu Deus, contador é tipo um monstro. O que você dá de dica pra essa pessoa sair do armário aí? Sair do armário, essa pessoa que quer, sei lá, abrir a empresa. Que dica que você dá pra essa pessoa que tá com esse medinho aí na cabeça? Bom, eu acho que assim, a pessoa tem que enxergar o contador não como alguém que tá sugando o dinheiro dela e não dando nada em troca, né? Se essa é a impressão que essa pessoa tem, ela tem que procurar um contador diferente imediatamente, assim. Mas o contador, cara, a função mais nobre que eu vejo dele, assim, além de cuidar da parte burocrática, é dar vamos dizer assim, um norte, cara, para o empresário, falar para ele como que tá a situação da empresa dele, das contas da empresa dele, tem um papel, uma atuação mais estratégica, gerencial, no sentido de que, olha, você está tanto para a sua empresa quanto para a sua pessoa física, né? A maioria dos contadores que vão ajudar as pessoas nesse começo de empreitada, você tem que preocupar tanto com as suas contas da pessoa física quanto com as suas contas da pessoa jurídica, né? E como que o repasse de dinheiro de uma para outra, né? O contador ele é muito importante nesse papel, nesse momento, né? E tenta aprender, tenta ouvir o que o contador tem para falar, ao invés de achar que ele não tem nada de valor para te dar, né? Que às vezes ele te dá uma dica, te dá uma informação tática, estratégica ali de uma opção que a sua empresa faz no momento de cadastro, a forma de emitir uma nota, até na escolha de clientes, né? Que ele sabe como que as coisas ficam, né? Como é que o que dá problema lá na frente. Então ele tem essa capacidade de ser um guia nesse momento, né? Para a pessoa olhar o contador mais como um apoio, uma ajuda, do que como um transtorno, né? Vamos dizer o seguinte, uma coisa, é como se fosse só para eu pagar taxa, né? Apesar de ele realmente chega com más notícias, que são as contas para você pagar todo mês, né, cara? Mas tente explorar mais esse lado, essa visão estratégica que esse contador possa ter, né? Que ele sabe de muita coisa interessante nesse sentido. Show de bola, cara. Show de bola. Usa esse espaço aqui então, cara, pra, sei lá, falar das suas redes, falar o que você quiser aqui, cara. Pode usar esse espaço pra falar pra quem tá nos ouvindo aí, conhecer mais você, sei lá. Fala... Legal, cara. Bom, eu vou deixar aqui então, quem quiser me seguir no Twitter, eu tô no @Tilacog, que é TILACOG, e eu tô também à frente da comunidade de desenvolvedores de Python, né? Na organização da comunidade de desenvolvedores de Python. A gente tem uma comunidade bem ativa aqui em BH, e vou fazer um jabá para o nosso próximo evento, que vai ser a Python Sudeste, que vai ser o maior encontro de Python do Sudeste. Vai juntar as comunidades. Legal demais. Vai ter palestras de linguagens convidadas, vai ter várias palestras tutoriais, né? 2 dias de evento, e as palestras todas foram enviadas pelo SpeakerFight, então as palestras foram escolhidas por meio de votação, né? Logo a gente já vai mandar o link para a campanha, mas já pode seguir a Python Sudeste nas redes sociais, tem a fanpage no Facebook, é só procurar lá Python Sudeste, né? Que muito em breve nós vamos liberar o link aí para fazer a aquisição das entradas e tal. Vai ser um evento muito legal, e convido a todos aí para apoiarem o projeto, comparecerem no evento, que vai ser muito legal. Show de bola, Thiago. Queria agradecer
agradecer você de novo, então, por participar aqui do nosso cast. Foi prazer é meu. muito bom, cara. Muito legal aqui. Né, responder todas as perguntas e falar sobre esse tão distante que é ser a pessoa jurídica. E foi muito legal, cara. Obrigadão mesmo. Eu queria agradecer também, cara, que, pô, desde da primeira vez que a gente trocou ideia lá, foi super receptivo, super aberto. E, pô, cara, obrigado, foi muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu trazer o assunto de uma forma muito legal aí com a sua participação. Pô, imagina, o prazer é todo meu, gente. Foi muito legal mesmo. Show de bola, valeu. Falou. Show de bola. Falou, gente. Falou.